E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto inédito aqui nessa bancada. Você já ouviu falar sobre certificação de grãos, de fazenda, de trade, enfim, certificar qualquer coisa, né, Lara? Exatamente, eu achei um assunto super interessante e vou te falar mais. Eu fui fazer uma breve pesquisa na internet para poder chegar aqui afiada e pasmem vocês. Nós falamos que a internet tem tudo, mas quando se fala de certificação, não é bem assim não, viu? Ainda bem que essa convidada veio aqui hoje para poder destrinchar esse assunto e você, assim como eu, ficar sabendo tudo sobre certificação. Mas antes, vamos aos recados tradicionais. Você já chegou por aqui, não foi por acaso, porque o algoritmo te sugeriu esse conteúdo, porque você está procurando ele, só que você não descobriu ainda. Mas senta tranquilo aí, confortável no seu sofá aí, já inscreve no canal, já deixa seu like, comenta, compartilha, esparrama no mundo. É isso aí. Para seguir a gente nas redes, né, Lara? A gente tem que falar das nossas redes. Isso que eu ia falar. Nós estamos no Instagram, que é Portal Agro 2. Nós temos também aqui no YouTube nosso canal de corte, para você dar uma olhadinha no assunto, se te interessou, você olha lá rapidinho, gostou, aí você corre para cá e vê o episódio na íntegra. E nós temos também um canal de notícias. Eu estava aqui acabando de falar que quase não tem notícia falando sobre certificação, então se você quiser ficar inteirado sobre o mundo do agro, é só você acessar o nosso site, que é www.agro2.com.br. Pedro, eu acho que recados todos já estão dados, não estão? Isso aí, então roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2, numa disposição diferente aqui no cenário hoje, né, Exatamente, Lara? parece que eu tô até meio deslocado, parece que eu tô de costas para você. Aí se eu olho para você, eu fico de costas pro pessoal de casa. Então eu vou falar meio assim, Isso, a gente vai dinâmico. melhorando. A gente vai junto com vocês aí, vocês vão vendo essa mudança e a gente vai se adaptando ao vivo e a cores hoje, nesse momento aqui, agora. Ainda bem que pegou aqui meu perfil de cá melhor, mais bonito. Então vamos lá, nossa convidada de hoje é engenheira agrônoma, minha contemporânea de faculdade, da minha querida UFG, né, gente, que eu sempre falo. Ela formou ali no meados de 2014 também e hoje atua no mercado de certificações, né? Eu falei certificações de grãos, mas ela estava me explicando aqui já que não é só isso não, meu querido, tem muito mais coisa envolvida. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica Leite. Olá, prazer. Obrigada, Pedro, pelo convite. Obrigada, Lara, pelo convite. E estamos aí, pessoal. Espero conseguir passar um pouquinho de conteúdo aí para vocês, dessa parte de certificação agrícola, que acaba que é um diferencial, né, na nossa área aí. E espero passar muito conteúdo para vocês e que o pessoal de casa também aprenda também muito com a gente. Que bom, nós que ficamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. Jéssica tá com um bebezinho, deixou o bebezinho dela e veio aqui atender a gente. Como é que é o nome do seu bebê, Jéssica? João Vitor. O João Vitor, de 5 meses, ela deixou lá e veio especialmente para atender a gente aqui. Isso também pode ser até um assunto para um dos próximos podcasts, que é mulher e maternidade, porque eu vou te falar, não é fácil conciliar não, viu? Legal, A gostei. Jéssica veio aqui falando da correria dela, eu falo que eu pego meus meninos na escola, eu vim pra cá correndo, e agora a gente vai falar de um assunto tão complexo quanto a maternidade, não tem nada a ver o assunto, mas seriam as certificações. Gente, quando eu fui ver na internet, igual eu estava falando para vocês aqui no comecinho, eu achei um bicho-papão, que eu falei, quase não tem assunto falando sobre essas certificações. Tô certa ou tô errada, Jéssica? Tá certíssima. É uma novidade, né? É um nicho de mercado que atualmente tem aí, principalmente para atender a demanda do mercado externo, né? Então, os países, Europa principalmente, estão cada vez mais exigentes, né? Em saber o grão que foi produzido, né, o que vai alimentar às vezes o boi, a galinha, qual que foi aquele grão, como que ele foi produzido, enfim. Então, essas certificações foram criadas, né, para realmente atestar a forma de produção das principais commodities. Perfeito. Então, digamos que a certificação ela confere uma rastreabilidade da cadeia. As principais, quando a gente fala assim em certificação,
Pedro, vamos lá. Tem certificação de soja, certificação de milho, de cana, de café, diversas. Tem certificação do orgânico, né? De frutas. De frutas, então Perfeito. tem diversos. Vamos focar um pouquinho aqui, por exemplo, de soja, milho, que são as principais, né? Perfeito. E, por exemplo, até a cana de açúcar também, que é outra, não aqui na nossa região de Goiás, mas tem muito o mercado também. Então, as principais certificações, elas atestam essa rastreabilidade, mas além disso, atestam que aquele grão, que aquele produto, ele foi produzido de uma forma ambientalmente correta, que os colaboradores que estão ali naquele processo produtivo, né, os seus direitos estão sendo respeitados, que a comunidade ao redor daquela fazenda, daquela área de produção, ela está sendo respeitada, não está tendo, né, nenhuma briga por terras, enfim. Então, é uma área, assim, bem ampla, né, que quando a gente fala, assim, certificação agrícola, o que você vai olhar, o que você vai analisar, principalmente a base da sustentabilidade, que é o tripé da sustentabilidade, né? O social, o econômico e Ambiental. o ambiental, isso mesmo, obrigada. E o principal é esse tripé da sustentabilidade, mas vai muito mais além, né? Dependendo do protocolo, tá incluído aí as principais legislações, né, de cada país. Então, por isso que a gente fala que as certificações, elas são diversas, cada país tem várias certificações, então cada país vai ali analisar a sua legislação. Certificações que você fala são as exigências que aquele determinado país faz para receber o nosso produto. Isso, eu costumo falar assim, que a certificação é um atestado ali, são regras que você tem que seguir para atestar alguma coisa, né? Então, por exemplo, o orgânico. São algumas regras que o produtor tem que seguir para atestar que aquela alface foi produzida de uma forma orgânica, né? Tem uma certificação da soja, que então são as regras que o produtor tem que estar cumprindo para atestar que aquela soja foi produzida de uma forma ambientalmente correta, foi produzida de uma forma legal, né? Então, por isso que a gente fala, às vezes, certificação socioambiental, porque é muito ligado a isso, a essa área socioambiental do processo produtivo. E você acredita que esse aumento pela procura das certificações foi devido principalmente à abertura ao mercado externo ou já era uma preocupação do próprio agricultor ou do pecuarista aqui no nosso país? Olha, eu costumo falar assim, Lara, que foi uma demanda principalmente do mercado externo, mas o produtor, ele faz as coisas corretas, né? A gente vê muito isso, que o produtor é taxado, né? Lá fora, como que desmata, como vilão, que polui, né? Como o vilão. E eu vivo isso na prática, então desde que formei, estou nessa área, né, de certificação, trabalhando ali diretamente com o produtor, então eu vejo isso, que não é isso. Infelizmente tem alguns, né? Mas eles são a minoria, graças a Deus. Os que ganham o maior holofote. Na verdade, eles não são produtores, são criminosos, né? Justamente, então, a gente pode nem falar que são produtores igual rurais. Toda profissão, né? Também médico, agrônomo, engenheiro, tem também a galera ali que tá mal intencionada, né? Isso. E a gente não pode generalizar, com certeza. Ô, Jéssica, mas traduzindo em meados, porque eu já sei que a galera que tá assistindo aqui, né? Que são produtores rurais, estudantes, profissionais do agro, eles já devem estar fazendo essa pergunta ali e remexendo no sofá. Que é o seguinte: qual que é a vantagem para o produtor, seja ele pecuarista, agricultor, ter uma certificação dessa natureza aí, por exemplo? Certo, vamos lá então, pessoal. Como eu falei, então, certificações são regras que ele tem que estar cumprindo. Então, isso é totalmente voluntário, né? O produtor, ele se voluntaria, ele tá lá realmente à vontade, né, para estar cumprindo essas regras. Quando ele quer se candidatar, né, a se certificar, ele tem que estar disposto a cumprir essas regras e ele tem que estar um pouquinho de cabeça um pouco mais aberta, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, a certificação, ela vai exigir algumas coisinhas. O que seriam essas coisinhas, né? Vou falar bem claro para todo mundo ouvir. E você tem todo o tempo do mundo, pode ficar à vontade. Tá bom. O pessoal poder entender. Isso, eu gosto de falar de uma forma bem clara, porque só o termo certificação, auditoria, todo mundo já assusta. E a ideia não é essa, já pensa um fiscal lá na fazenda, lá autuando. Com a pranchetinha lá multando. Justamente, a ideia não é essa, né? A ideia realmente é ajudar, auxiliar o produtor. Então, vamos lá. Então, o produtor, ele decidiu certificar a sua propriedade. Então, ele tem que estar disposto a cumprir essas regras, né? É importante que ele avalie esse protocolo, né? Então, como eu falei anteriormente, dependendo da cultura, né? Existem vários protocolos, então ele tem que olhar esses protocolos para ver como que está
tá, que nível que está a sua fazenda, Esses né? protocolos seriam, por exemplo, assim, eu vou plantar uma soja para mim conseguir a certificação. Então eu tenho que usar tal manejo, tem que ter tal maquinário. Ou Não. depende do... Porque assim, tem uma diferença, não tem, das certificações? Porque igual você falou, do manejo, do maquinário, ou então eu preciso me adequar ao estilo que o chinês exige. Então, são certificações diferentes. Isso, dependendo da cultura, são certificações diferentes, porém essas Dependendo do meu objetivo também, do né? objetivo também. E quando eu falo assim, essas regrinhas, nada mais é do que a própria legislação, vamos falar aqui no nosso país, né, do Brasil, já cobra. Que legislação que é essa? Então, legislação ambiental, legislação trabalhista, né, de segurança do trabalho. Então, nada mais é do que isso. Então, os principais protocolos são essas regras das legislações dos países, porém, cada protocolo, às vezes, tem sua particularidade, né? Alguma particularidade que, às vezes, sobrepõe a legislação, certo? E para o produtor se certificar, além dele tem que estar cumprindo, como a gente passa por um processo de auditoria, que aí, às vezes, o produtor se assusta, para a gente confirmar numa auditoria, a gente precisa de evidência. Então, o que seria essa evidência? Ah, Jéssica, você agora é fiscal? Você precisa... Eu tenho que te mostrar tudo? Acaba que, como trata-se de uma auditoria, a gente precisa de um documento. Então, a gente precisa de um registro. Então, eu preciso que, por exemplo... Quando ele colher, ele registre lá qual foi o talhão, qual foi a cultura, quais foram os produtos que ele utilizou nesse talhão. Então tem que ser tudo bem minucioso. Bem minucioso, justamente. Então precisa muito de registro. Organização, planejamento. Isso. Porque isso também imagino que vai envolver o produtor ter um software de gestão na fazenda para ter essa... não é obrigatório, mas se ele tiver, facilita demais, muito. Com certeza. Porque você chega em muita fazenda e ainda tá aquela cadernetinha no bolso assim, né? Ainda tem, não vou mentir, viu? Ainda tem muito. Eu mas, acredito que é o que mais tem ainda hoje. Ainda tem muito. Mas assim, não importa se é um software ou se é o cadernetinho. Às vezes a cadernetinha é mais fiel à realidade do que o software. Aquilo que o produtor se sente bem em utilizar, né? Não tem receita de bolo. Tem produtor que vai melhor com planilha, tem produtor que vai melhor com software. Mas então, Jéssica, o produtor cumpriu bonitinho aí, conseguiu a certificação, tem a chancela do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pode mandar até para a lua a soja se ele quiser. E aí ele recebe um dinheiro a mais por isso? Qual que seria, assim, lá na última linha mesmo assim, a vantagem de ter ou não ter essa certificação? Até mesmo para ele passar por tudo isso. Porque, Sim. às vezes, nós sabemos que os agricultores, eles são muito simples, assim como os pecuaristas. Então, até que você se adeque a tudo isso, até mesmo o pagamento de funcionários, a grande maioria das fazendas é na caderneta também. Às vezes, também tem funcionários que não são registrados, que é uma prática ainda comum. Vem mudado muito, mas é comum. Sim. Então, essa pergunta que o Pedro falou, ela é bem pertinente. Porque qual é a grande vantagem para eu ter que passar por todas essas regrinhas, cumprir tudo isso? Qual que é a grande vantagem? Realmente faz uma diferença? Sim. É o que o produtor, quando eu estava ali à frente, né, levando essa certificação para o produtor, era a primeira pergunta que ele me falava. Jéssica, o que eu vou ganhar com isso? Para que eu vou passar por isso? Para que você vai me dar essa trabalheira toda? Né? No final das contas, o que eu vou ganhar com isso? Aí você falou, vou fazer um plantio lado a lado aqui para você comparar. O ganho não é tanto ali, né, na parte ali do agrícola, em questão de produtividade, rentabilidade, não, claro, né? com certeza. Mas acaba que no final, o ganho indireto ele vai ter um pouco, porque acaba que melhora a gestão da fazenda. Sim. Né? É um ganho indireto. Por conta da organização, melhora muito. Por conta da organização, por conta dos próprios colaboradores, que o ambiente de trabalho muda, né? Os próprios colaboradores se sentem mais valorizados, sabem que aquela propriedade é diferente, sabem que aquele produtor está preocupado com ele, que ele não é, como se diz, um funcionário, né? Mais um funcionário. Então, todo esse ganho é indireto, mas às vezes o produtor ele não está tão interessado nisso nesse primeiro momento. Então, no primeiro momento, ele quer realmente um ganho financeiro, que inclusive é um dos tripés, né, da sustentabilidade, o econômico. Tem que ter esse retorno, né, financeiro ali para ele, até para ele manter, como você falou. E para fazer sentido. Porque senão não faz sentido. Sim, justamente. Então, os grãos certificados, né, vamos focar aqui nesses grãos certificados, eles têm um retorno financeiro e isso depende da forma como a propriedade se certifica, porque além disso, vou até abrir um pouquinho mais para vocês, a fazenda ela pode se certificar individual, ela pode certificar grupal. Então, por exemplo, nós 3 somos produtores, você tem sua propriedade, cada um tem sua propriedade. A gente se une e nós fazemos um grupo de certificação. Aí é o PAC. Para dividir custo.
Entendi. Porque no orgânico tem também esse tipo de certificação, mas a gente chama de OPAC, né? Ah, não sabia esse do orgânico. É novidade para mim. Mas então é semelhante a isso, para dividir custo e para facilitar como um todo esse processo, né? Então, dependendo da forma como o produtor é certificado, que aí a gente vai ver essa diferença da comercialização dele para depois ter esse ganho, esse retorno, né? Mas falando, por exemplo, específico de uma certificação da soja, Perfeito. que ela é bem específica, né? A RTRS, ela tem uma plataforma de créditos. Então, 1 tonelada que o produtor produz de soja, ele pode vender a soja dele para quem ele quiser, entrega a soja física para quem ele quiser. Aí lá na plataforma da RTRS, 1 tonelada de soja vira um crédito. E ele comercializa esse crédito via plataforma. Então, ele ganha... né, tem esse retorno financeiro direto através dessa plataforma. Além de ter entregado a soja física. Além de ter entregado. Entendi. Só que ele... Só tô dando um exemplo, tá? São várias particularidades. Mas, assim, essa soja física que ele vendeu, ele pode ter vendido como uma soja normal, sem ser certificada. Entendi. Entendeu? Nossa, então ele pode ganhar muito com isso, Pode ganhar muito. E, ao mesmo tempo, ele pode, dependendo do escopo da certificação dele, ele pode vender essa soja física como certificada, ganhar ali no físico, e, além disso, fazer a diferença do que ele vendeu físico, por exemplo, e o que ele produziu total da fazenda, vira crédito, e ele comercializa crédito. Então, ele ganha, né, tanto físico como crédito. Jéssica, e quanto que vale um crédito desse aí? Então, eu atualmente, como sou auditora, a gente não tem contato, porque essa plataforma de crédito faz o contato direto. É o comprador e o produtor, ou uma associação, né, que faz a gestão dessa certificação. A gente mesmo não tem esse acesso, mas o que eu posso garantir é que está crescendo muito, né? Um mercado, assim, que está crescendo demais. Cada ano a gente vê aí mais fazendas se certificando, os hectares, né, estão aumentando. E é uma exigência que eu acredito que não vai demorar muito. Que hoje ainda é uma exceção, mas que no futuro bem próximo será uma regra. Vai ser bem regra mesmo. E assim, você tem ideia de quantas propriedades hoje no Brasil possuem certificados, ou você não faz ideia? E outra pergunta também, quem tem mais interesses? Geralmente são os grandes produtores, ou que até o pequeno pode pedir um certificado? Certo, vamos primeiro pela essa última pergunta, que eu acho bem pertinente, que muita gente acha isso, né? Essa trabalhada toda, vou ter que documentar tudo, é só o grande, né? É só o grande produtor ali que tem 1.000 hectares de soja. Isso, que tem condição. Não, a gente tem pequenos produtores, existem pequenos produtores, inclusive até aqui em Goiás, que são certificados em grupo, né? Justamente essa que eu comentei com vocês, até para facilitar todo o processo. E eles são certificados, eles anotam ali manualmente, né? Fazem todo o registro, passam por todo o processo de auditoria semelhante como se fosse uma fazenda grande, né? Porque então, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo, independente se ele for grande ou se ele for pequeno. E o que é mais bacana, assim, particularmente eu acredito pro pequeno, porque realmente a gente vê ali o esforço do pequeno, sabe? Em querer ganhar, agregar valor, né? Em ganhar ali o mercado, né? Então, eu acho que é bem bacana e tá crescendo, tá mudando. Antes a mentalidade do pessoal era muito disso, o pequeno não consegue. Não, mas graças a Deus está mudando a mentalidade e o pessoal tá mesmo gostando. Porque, pelo que eu entendi, o que você falou, o que é exigido, não é nada de tão diferente do que está na nossa legislação. Isso. Que era para ser cumprido porque está na legislação. Não precisaria ter um certificado para falar assim, olha, você está cumprindo, parabéns. Não necessitaria disso. E é justamente isso. O que às vezes eu comento com o produtor. Ele está ganhando, ele está recebendo para ele fazer o que é obrigação. Para fazer o certo. Isso. Traduzindo em números, né? Porque eu trabalhei um tempo com certificação de Sisbov. Não sei se o pessoal, quem está assistindo, Sisbov é a certificação para que o seu gado possa ser exportado para a União Europeia, né? E os hotéis da rede Hilton, que tem também a cota Hilton. Mas a gente pode até fazer um episódio depois sobre isso, explicando. Mas vou lá no final da linha. Na época, isso há uns 5 anos atrás, o produtor ganhava de 10 a 15 reais a mais por arroba de boi que fosse certificado. Então, naquela época, a arroba do boi estava, vamos supor, R$200, ele conseguia vender a arroba dele por 215, 220. Aí você fala, pô, Pedro, mas é muito pouco, 15 reais por arroba. Aí você pega um boi que tem 20 arrobas, eu tô falando de 300 reais a mais.
Aí você pega um rebanho de 500 cabeças, eu tô falando de 150 mil reais a mais. Sim. Então, assim, tem que fazer essas contas para justamente, né, fazer esse entendimento para chegar nessa ponta. E aí a outra segunda pergunta da Lara, né, porque a gente vai ficando empolgado. A gente vai esquecendo. A gente vai cortando, atropelando a eu vou Jéssica. atropelando, né, e é um assunto que eu gosto muito. Sim, sim. E aí você sabe dizer pra gente qual que é o volume de fazendas? Quantidade de fazendas. Tá, vamos lá. Como eu falei, são vários protocolos, né? São várias certificações. Falando específico, por exemplo, dessa da RTRS, que é uma que eu tive mais contato, né? Enfim. O que significa RTRS? Vai fazer eu gastar meu inglês aqui, né? Round Table... Não. Responsible Soil... Aí, Pedro. Em português mesmo, pode falar. Mesa redonda da soja responsável. Isso. É uma associação... Mesa redonda da soja responsável. Isso mesmo. Pronto. Obrigada. Então, falando da RTRS, por exemplo, em 2000 acho que foi o último dado, foi 2020. No Brasil todo, existiam 250 propriedades rurais certificadas. Nossa, é muito pouco. Muito pouco. Então tem um oceano ainda, Jéssica. Muito pouco. Você é esperta, muito hein? pouco. Você foi numa área boa, hein? Muito pouco. Tá começando. Tá começando, realmente. E assim, Oceano tem um Azul. custo que eu preciso pagar, não falo assim do processo todo, claro que o processo todo ele tem um custo, porque talvez você precise de um contador para te ajudar, as questões trabalhistas. Mesmo, né? A certificadora. Mas eu falo assim, mas para certificadora, eu tenho que chegar lá, eu preciso pagar, tem um custo para certificadora. Vamos lá, então vou explicar assim, bem claro, né? O produtor quer se certificar, o que ele tem que fazer? Então, ele tem que ver, primeiramente... Primeiro ele liga pra Jéssica. Não. Não? Primeiro ele tem que definir que protocolo que ele quer seguir, né? Mas ele sabe escolher o protocolo? Assim, atualmente tem muita associação que tá fazendo esse auxílio com o produtor, que é o que eu fiz assim que eu formei, Entendi. entendeu? Que eu chegava assim de propriedade em propriedade e mostrava pra ele, porque isso é desconhecido. Existe essa certificação Batendo da porteira soja. mesmo. Existe essa certificação da soja, o senhor tem interesse, enfim. Então, atualmente existem muitas associações, muitas ONGs que fazem esse trabalho com os produtores de difundir mesmo esse conhecimento. Entendi. Então, vamos supor, chegou uma Jéssica lá na propriedade, né? E falou lá pro produtor, tem essa certificação, o senhor quer se certificar, enfim. Então, primeiro ele vai olhar o protocolo para ver, né, se as regras ele está cumprindo ou não, se ele tem que mudar alguma coisa. É importante ele fazer essa análise antes, né? Porque a partir do momento que tem auditoria, se foi encontrada alguma não conformidade, né? Às vezes esse termo também assusta, mas acaba que... Ele é denunciado? Não é denunciado, eu não sou fiscal. A não conformidade é só para ele saber, né? Sim, mas eu falei assim, vai que, né? Não, que porque... você ia ter um papel de dedo duro. Eu falei, isso aqui tá errado, vou ter que te denunciar. Jamais. É um processo, eu gostaria de reforçar isso aqui para todo mundo, que isso aí é um processo muito voluntário e é um processo muito sério, né? Nós, como auditores, fazemos parte de organismo de certificação, a gente assina um termo de confidencialidade. Então, todo documento que eu vejo ali na propriedade e não você está ali para auxiliar e melhorar a propriedade. Não sai da propriedade, né? Então, todo documento, porque eu tenho acesso a muitos documentos, né? Eu tenho acesso, por exemplo, ao olerite de funcionário, eu tenho acesso ao CAR, tá que o CAR hoje tá público, né? A maioria dos dados. Mas, assim, eu tenho acesso a diversos documentos do produtor que tem que ter essa segurança para ele mesmo que nada divulgado. Vai sair dali, da porteira para fora. Então é um processo sério. Então, caso encontre alguma não conformidade, ele vai ter que se adequar. E para ele se adequar, tem um prazo, né? Então, é por isso que eu falo pro produtor que é importante ele olhar o protocolo antes e fazer essa análise, porque às vezes ele já vai adequando alguma coisa antes de realmente chamar a auditoria. Você ter falado isso. Então, como é que funcionam esses prazos? O primeiro passo, então, é procurar uma certificadora. Isso. Procurei a certificadora, aí eu vou analisar aquele protocolo, ver o que eu preciso ajustar. Ele pode até, com a certificadora, solicitar uma pré-auditoria. É uma auditoria, assim, é um processo certinho, como se fosse uma auditoria, porém, no final a gente passa todas as não conformidades, porém ela não tem prazo, né? É justamente para o produtor fazer essa análise mesmo do que ele tem que cumprir ou não. E a certificação, ela tem um tempo de expiração, por exemplo, seu certificado vale por 1 ano, por 2 anos? Justamente, dependendo dos protocolos, né, tem essa validade. Por exemplo, o que eu falei, a RTRS são 5 anos, a validade do certificado. Mas não significa, por exemplo, que ele foi auditado
certificado 1 ano, aí os 4 anos ele pode Vai ficar ficar lá de sem bobeira. auditoria. Não, é justamente um dos pilares, né, e a filosofia da uma auditoria. É a melhoria contínua. Ele tem que estar cada dia ali mantendo aqueles registros a cada safra, tem que estar mantendo tudo em ordem, né? A casa em ordem, para que a cada ano realmente ele ateste que está tudo ok. Então, cada protocolo tem sua validade. Então, quando ele falar assim, não, então eu quero que você venha e faça auditoria. Aí, Certo. qual que é o prazo que ele tem de ajustes? Depende da área? Você fala ajustes depois da auditoria ou Depois antes? da auditoria. Isso aí a gente também falando bem claro aqui para Aham. vocês, a não conformidade ela é classificada em maior e menor. Então o que seria isso? Uma não conformidade maior é alguma coisa mais grave, alguma coisa assim mais sistêmico, né? E então isso a gente dá um prazo menor. Isso tudo também, esse prazo menor, eu não tô aqui colocando para vocês assim um tempo, porque depende do protocolo, né? Então às vezes eu não vou falar assim, é 30 dias, aí depois o pessoal vai ver e vai falar assim, não, mas a Jéssica falou que é 30 dias. Depois eu fui procurar saber, Demorou muito mais. me falaram 60. Então, para eu não falar, né, nenhuma mentira aqui, enfim. Então, a não conformidade ela vai ser classificada como maior ou como menor, dependendo dessa classificação, que são dados os prazos, né, para ele se adequar e depois enviar para a certificadora alguma evidência de que foi realmente corrigido a situação. Isso, aí só porque a gente também deu uma volta aqui, né? e não respondeu uma pergunta que a Laura fez também que foi muito pertinente. Que é a questão do custo, né? Para o produtor fazer essa certificação, né? Sim. Eu sei que, assim, não precisa falar valores, mas uma média, assim, só para a gente ter uma noção. De Olha, tanto a tanto. Se for um produtor, isso também, esse custo depende do organismo de certificação, né? Então, por exemplo, falando da RTRS, essa certificação, atualmente, se eu não me engano, aqui no Brasil existem 5 organismos de certificação, que são as certificadoras, né? Então, ele pode orçar com essas 5. Que elas vão ter um preço diferente, cada uma. Isso, cada uma. E um uma. serviço diferente também. Um serviço diferente. Uma Assim, na coisa verdade, mais. Mas para a mesma finalidade. Isso, na verdade, não é para ter um serviço diferente, né? Porque o organismo de certificação, ele também é auditado. Sim, ele né? precisa seguir regras também. Ele tem que seguir regras, ele também tem que ser creditado perante esse protocolo. Então não existe isso assim, eu vou na certificadora X porque lá é mais fácil. Não existe. não é para existir, né? Aham. Não é para existir. É para todos seguirem, todos os auditores seguirem, digamos assim, a mesma linha. Até porque a certificadora ela também é auditada pelo Inmetro, né? Então é para seguir tudo certinho. Então o que às vezes vai variar, independente do orçamento, por exemplo, é uma certificadora que está em Goiás, é uma fazenda em Goiás. Então, o deslocamento desse auditor é mais em conta. É uma certificadora que está lá em São Paulo. Boa. Então, o custo, tem que analisar, né? Isso, essa questão. O custo, às vezes, de mandar um auditor de São Paulo para Goiás é avião, Mas enfim. só essa variável. E a certificadora também, né? E a certificadora, cada certificadora, assim, não tem como eu falar, porque cada certificadora tem a sua média ali de custo, né? Você sabe que você falou algo interessante. Então, existe certificadora melhor ou pior? Não, é para ter, né? Nenhuma certificadora... Mas na prática... Não, eu não costumo falar que é melhor ou pior. Eu costumo falar que, assim, às vezes o auditor, né, pela sua formação, pela sua experiência, ele é mais focado numa área. Então, por exemplo, eu como auditor, como engenheira agrônoma e como engenheira de segurança do trabalho, querendo ou não, quando eu vou numa propriedade, a parte ali trabalhista, a parte de segurança do trabalho, eu domino mais, né? Entendi. Então, você, né, vamos supor, você como engenheira agrônoma, não, mas você focou ali, por exemplo, na parte ambiental. Então, você vai analisar, por exemplo, às vezes a parte ambiental, pode ser que você... Melhor, né? Isso. Acho que também vai um pouco da questão de afinidade também, né? Afinidade. De relacionamento mesmo. Às vezes você se gosta mais de uma pessoa ou outra, é normal, né? Na vida do ser humano é assim, né? Tem uns que o santo bate, tem uns que o santo não bate. Sim, mas no processo de auditoria não é para ter... não, sim, é que até que é técnico, né? Isso, é para ser independente, né? Não é pra gente ter esse vínculo bem direto. Tanto é que vou até dar um exemplo prático para vocês. Assim que eu formei, eu fui para Rio Verde, né? Então, fiquei 2 anos lá trabalhando com essa certificação com os produtores. Depois eu fui para o Mato Grosso, também trabalhando com essas certificações. E agora estou em Goiânia, né, trabalhando como auditora. Eu não posso auditar as propriedades que eu auxiliei em Cuiabá e auxiliei em Rio Verde. Tem um prazo aí que eu não posso auditar, por eu já ter auxiliado eles, né, conseguir o mínimo ali, né, de se adequar. Também acho que para não enviesar, né, a certificação, né,
Porque às vezes acaba que, não é porque é meu companheiro, é minha amiga. Parece que é algum tipo de benefício. Não pode, É. tem que ser totalmente Faz todo sentido o que você independente. tá É um falando. processo totalmente independente que E tem o que ser. valor? E o valor? O valor, vocês estão querendo saber o valor, né? Vocês estão me apertando. Mais ou menos quanto? Peraí que a Dinaca vai preparar, que vai ser um corte. Pode falar. Não, então, realmente, talvez vai ser até uma decepção para vocês, que às vezes vocês estão querendo aqui um valor e realmente eu não sei, né? Porque eu, como auditora, digamos assim, esse processo... Você não está na parte final, que talvez Esse seria... processo ali é antes, essa definição direto com o cliente é antes. Eu ali fico mais só na parte de auditoria, de Você ir tá lá na parte verificar. técnica, né? Na parte Não tá técnica, Aí nessa tem a né? galera que tá no parte. comercial que faz essa frente aí. Que faz essa frente. Como é que Então, chama seu escritório, Jéssica? Não é meu. Não, que você trabalha. Ah, tá. Porque depois você fala, é meu escritório, depois eu mando o podcast pro pessoal, aí eu vou ser demitida, hein? Aí depois vai ter que me contratar aqui, viu? Pode deixar. A gente põe mais um microfone aqui na ponta aqui, Então cara. tá bom, eu sou pequenininha, em qualquer lugar certo. a gente dá um jeitinho. Não, a certificadora que eu trabalho atualmente chama Food Chain Certificadora. Food chain. Food chain, Cadeia da comida. Isso mesmo. Do alimento. A ideia nossa é isso mesmo, rastrear toda a cadeia alimentar, né? E o que você estava contando aqui pra gente, que eu achei muito interessante, né, Jéssica? É que você também atua muito em home office, né? Isso. E porque a gente sempre pensa que, falando aqui de fazenda, de soja, de milho, de boi, não, mas você tá lá na sua casa, trabalhando. E como que é feita essa online. auditoria, então? Vamos falar disso, que é se você interessante. está home office, como é que você consegue chegar na propriedade e fazer essa auditoria? É interessante. Então, com a pandemia, né, aí há 2 anos atrás, vieram as auditorias remotas, né? Veio a auditoria remota para facilitar um pouco, né, para os certificados manterem ativos. Então, como eu falei, exemplo da RTRS, são 5 anos a validade, mas todo ano, né, é passado por uma auditoria, certo? Então, todo ano a gente ia ter que fazer essa auditoria. Quando veio a pandemia, a gente não poderia ir pessoalmente na propriedade, mas a gente tinha que, de alguma forma, Não pode deixar a peteca cair. Né? Resolver isso aí. verificar, né, que estava sendo mantido a melhoria contínua da propriedade. Então, surgiu a auditoria remota. Então, como que a gente faz? A gente agenda com o produtor, né, um dia para ele ficar disponível. Aí, através daquelas plataformas, né, que estão bem comuns, Zoom, Google Meet, enfim, a gente agenda essa auditoria com ele, porém, previamente, para facilitar todo o processo, porque são muitos documentos, são muitas áreas que a gente analisa, a gente solicita que ele encaminhe antes, né, os documentos, a gente faz ali uma amostra também, né? Uma filtragem. Uma ali. filtragem. Até bom a gente falar isso, que quando, mesmo se for uma auditoria presencial, se for uma auditoria remota, eu vou à propriedade e eu não analiso tudo, não dá para analisar Não dá tudo. tempo, A Jéssica é só uma, né? A gente faz uma amostragem dos documentos. Então, na auditoria remota seguiu do mesmo jeito. Os principais ali, né? Os principais, a gente faz uma amostra, ele encaminha previamente esses documentos pra gente, a gente analisa e depois, no dia da auditoria remota, a gente, juntamente com ele, né, conectado, vai tirando a dúvida, né? Vai perguntando, ele vai explicando como que foi o processo produtivo daquela safra, porque a gente não pode só analisar o documento, né? Que senão seria uma auditoria documental e não trata-se disso, né? Então, às vezes a gente pega ali um documento, um protocolo, um procedimento e ele vai explicar para a gente ver, por exemplo, se realmente esse procedimento está implementado na prática, enfim. Então, é ali um bate-papo com ele e também a auditoria, tanto presencial como remota, ela tem que fazer uma entrevista com os colaboradores, tá? Então, como os principais protocolos, eles analisam essa parte da parte trabalhista, né? Então, a gente seleciona também aleatório alguns colaboradores. Na hora... É feito Na tipo hora, um sorteio. um ali, sorteio, aspas. né? E bate um papo tranquilo também com o colaborador, pra gente ver, por exemplo, se realmente o que tá ali no documento Faz um tá briefing. sendo colocado em prática, né? E bate um papo na auditoria remota também, a gente faz isso, né? Numa sala separada ali com vídeo, né? Então Se foi for muito possível. melhor, otimizou muito, então, ganhou o tempo, tempo né? de vocês. Olha, Ou Lara, você acha foi que não? melhor, otimizou tempo, não vou mentir, porque se fosse Que presencial... tem deslocamento. Às vezes você perde um dia para cansativo. chegar, depois você perde um dia para voltar, você ficaria Isso. 3, 4 dias ali, algo que você pode resolver em um dia. Geralmente essa remota é em um dia. Mas segue um dia por fazenda, porque não dá. Tem que ser um dia, assim, por fazenda. Por fazenda. Por fazenda, isso. Então, diminui aí o tempo, né? Porém, assim, ao meu ver, é muito mais cansativo. Pro produtor também não é muito fácil, sabe? Estressante, né? É estressante, ele tem que separar documento. Ainda Eu mais acho que que é mais por produtor gosta- falta de costume, sabia? Não, e produtor gosta de estar em cima do trator.
No meio da roça. Não, e também tem a questão, assim, tem muitos produtores, a gente fala de produtor tem todos os níveis, né? Então tem aquele produtor que não sabe mexer tanto no computador, ou se ele sabe mexer às vezes no computador, ele não sabe compartilhar uma tela, aí fica aquela coisa assim um pouco cansativa, enfim, mas tudo é com paciência, tudo a gente vai dando um jeitinho, mas querendo ou não é mais cansativo. Sim. E pessoalmente, querendo ou não, assim, a gente vê uma realidade mais ali cara a cara, né? Que é diferente do que é mostrado? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Não Não vou como. mentir. Não vou mentir. Que algumas vezes não falo nem que às vezes é por má fé, né? Mas às vezes é por correria do dia a dia. Às vezes o produtor tá ali. E naquela ânsia também de apresentar esse processo logo para que passe logo. Para que passe logo, também, né? Certificado logo, então ele vai lá e já tem mais ou menos um script. Então, a hora que acontece a conferência, ele vai lá meio que segue aquele script para poder dar tudo certo. Pra dar tudo certo. Então, eu vou fazer isso que eu vou facilitar, vou adiantar, mas às vezes ele não vai adiantar e vai facilitar. Às vezes ele vai ter mais retrabalho, né? E esse processo todo, desde quando o produtor procura, eu adorei quando você falou que é de forma voluntária, quando ele procura a certificadora, até ele conseguir um certificado, independente, né? Vamos falar assim, de uma maneira geral. Certo. Quanto tempo que demora? De uma maneira geral, porque eu entendo que deve ter certificações que demoram um pouco mais, outras um pouco menos. Até emitir o certificado, né? Isso, Você até fala, emitir. certo. Então, a gente vai fazer a auditoria, depois tem um prazo pra gente escrever o relatório, né? Porque tudo que é visto, né? A gente tem que escrever esse relatório para realmente afirmar. É você que faz. O auditor que faz. Então, o trabalho não é só ali na auditoria presencial ali, né, e na forma remota. Você tem que precisa dar seu depois parecer. isso, tudo, escrever tudo, e a gente tem que escrever de uma forma clara, objetiva, para que uma pessoa leiga, por exemplo, você pegue esse relatório e entenda, né, de uma forma clara tudo que foi visto realmente. Perfeito. Então, a gente tem esse prazo para escrever esse relatório, depois esse relatório passa por uma revisão, uma pessoa totalmente diferente, Neutra. capacitada também, neutra, vai analisar para ver se realmente a Jéssica escreveu de uma forma clara, que todo mundo vai entender, e depois é emitido o certificado. Então, a gente fala aí uma média de um mês e meio. Desde o primeiro contato? Aí, na verdade, desde o primeiro contato, aí também depende de como o nível que tá o produtor, sim, né? sim. Então, se o produtor entra em contato e fala, Jéssica, ó, eu quero auditoria, vamos marcar pra semana que vem. Tendo a agenda do auditor, a gente marca. Isso. Então é rápido. É rápido, Eu não. achei que era mais burocrático, porque assim, Não. nós já trouxemos tantos processos aqui pro nosso podcast, tem processo de 1 ano, 1 ano e meio. Sim. Outorga de água aqui, Isso. 3 anos, Silvia. É justamente porque a gente costuma falar assim que a auditoria é o retrato do momento, né? Então, seja presencial ou de uma forma remota, é um retrato ali daquele momento. Então, a gente tem que batalhar ao máximo para aquele momento, ver tudo ali, conseguir todas as informações, todas as evidências e depois escreve o relatório. Então, assim, não delonga muito, não. Outra coisa, e esse vídeo que é feito na hora, ele é ao vivo ou ele fica arquivado? Não, é para ser ao vivo, nada de arquivado. Não, fica e documento videoconferência também e documento também a gente não retém nenhum documento, né? Reforçando aqui novamente, que eu acho interessante falar isso até diretamente com o produtor. A gente não retém nada, nenhum documento, né? É mostrado ali, a gente olha, confere, anota o que tem que anotar. É pro produtor, devolve para ele, nada vai com a gente. Ô, Jéssica, tá? agora só mudar um pouco do rumo dessa prosa aqui. Sim. Porque, assim, eu vejo que a gente vai ter que, às vezes, até que marcar um outro podcast pra gente falar de outras. Porque Vamos, sem problema. é muito amplo, né? Como é que você foi parar nesse ramo, né? Como é que você falou, não, eu quero trabalhar com certificação? Porque é pouco difundido, né? A gente quase não ouve falar. Sim. Tá ouvindo? Olha, para falar a verdade, eu comecei a ouvir de certificação de 1 ano para cá. Sim. Que fala-se tanto de exportação, então fala assim, não, a propriedade precisa da certificação por conta da exportação. Mas antes disso, como é que você chegou lá? Porque não estava nesse auge da exportação. É até engraçado, né? Porque você sabe, Pedro, que a gente não vê nada disso, né, na faculdade. Não mesmo. Dessa parte de certificação. Às vezes pode ver ali um pouco de mercado, né? Mas nada específico de certificação agrícola. Então, assim que eu formei, eu estava trabalhando na parte de paisagismo, né, numa empresa aqui em Goiânia, e minha mãe viu um anúncio no jornal para trabalhar com soja, e até nem tem mais anúncio em jornal, né, de vaga. Quase que você contou a sua idade aqui, Jéssica. Mas, ó, já vou falar, já que a gente já descontraiu, eu tenho esse rostinho de menina de 15, mas eu não tenho 15 anos, viu? Então, é até engraçado, porque às vezes quando eu chego em propriedade, o produtor assusta, fala, o né? que essa criança tá fazendo aqui?
que é trabalho? É um dos pontos. Não pode trabalho infantil na propriedade. O que essa criança... Desculpa, eu não tenho culpa de carinha de 15 anos. Dá Então licença. eu tenho essa carinha de 15 anos, mas eu já não tenho, né? Já tô indo 30.0. Novinha também. Novinha. Um bebê. Carinha tô carinha de 15. Tá carinha de 15, tá ótimo. Então minha mãe viu esse anúncio e eu mandei meu currículo e era para trabalhar nessa vaga, nesse projeto com certificação em Rio Verde. E eu fui para Rio Verde. Rio Verde das Abóbora, aqui em Rio Goiás. Verde das Abóboras. E eu não conhecia nada, Era né, isso de que eu ia te certificação. perguntar. E aí, como é que você fez? Falei, meu Deus, vou. Não E conhecia aí, nada. Por onde... Até é interessante você falar isso, porque Sim. tem muitos estudantes também que veem a gente, escutam a gente, e porque eu vejo assim que a agronomia, ela é um campo infinito. Nossa Infinito. Senhora. Tem tanta coisa para se fazer. Eu falo Tem. que eu fiquei muito empolgada com a agronomia. Eu tô até com um sobrinho, Davi, beijo para você, vai começar a fazer agronomia agora. Que legal. Eu falei, você vai lá porque é a profissão do futuro. Já É. chegou, na verdade. E aí eu falo assim, então quando o estudante, se ele se interessou, ele quiser estudar, por onde que começa? Ou é só na prática mesmo? Não, eu acho que dá pra ele pegar, eu não vou mentir pra você. Legislação, né? Legislação, as principais legislações, né, brasileiras. E quando eu fui pra essa vaga, eu aprendi na raça, né? Na marra, na ali, no marra. dia a dia. Justamente, eu peguei o protocolo, fui ler o protocolo A normativa, tudo, né? a normativa, Instrução normativa de certificação. O que eu tinha que fazer, como que era, né, por exemplo, que é... Eu não sabia muita coisa, por exemplo, da parte de CLT, da parte de trabalhista. Aí, por isso, eu fui fazer a pós Engenharia de Segurança do Trabalho, né, que é uma coisa que a gente vê muito, que ia já me facilitar ter essa pós. Então, eu fui batalhar na raça, foi aprendendo ali e acaba que na prática, né? A prática nos ensina muito. É a melhor escola. É a melhor escola. Beleza, aí sua mãe viu o anúncio, te mostrou, você ligou, Mandei meu currículo. mandou seu currículo. Eu tô pronta. Aí, naquele tempo, você imagina que não tinha Skype e Zoom direito, né? Não, foi presencial a entrevista Foi ainda. presencial. Aí você teve falou que ir assim, lá. gente, eu não sei nada sobre isso. Na entrevista. Não, eu não sabia nada nem de soja, né, específico, assim, do processo produtivo. Porque até na faculdade eu não foquei Base tanto. teórica, né? Não tinha nada de prática. E até todo mundo me falava assim, Jéssica, por que você vai fazer agronomia? Você tem fazenda? Seu pai tem fazenda? Não, ninguém tem interessante fazenda. você falar isso também. Eu Ninguém tem até falo, eu não tenho fazenda nem Por que embaixo você da unha. resolveu fazer agronomia? Me conta agora. Por que eu resolvi fazer agronomia? Porque eu sempre gostei muito de planta, de parte de meio ambiente, de natureza. E um professor meu do 3º ano de matemática falou, por que você não faz agronomia? É uma parte, você vai ver essa parte aí que você gosta. E é uma área que está crescendo muito, principalmente aqui no Centro-Oeste. E eu decidi fazer agronomia, prestei na UFG, passei, comecei a fazer. No início não gostava muito, e fui indo e formei. E hoje não me vejo fazendo outra coisa. E aí viu o anúncio do jornal, foi fazer a entrevista Fui fazer a pessoalmente. entrevista, passei, falei, e agora? Né? Vamos aprender, aprendi na raça. Mudou de cidade, Mudei encarou. de cidade e fui aprendendo dia após dia, né? Essa parte. E costumo falar assim que a gente aprende todo dia, né? Porque principalmente como é muito legislação muda bastante. Então a gente tem que manter-se antenado, né? Manter aí inteirado das situações. E foi através disso. E atualmente estou no cargo, né, na empresa como auditora de certificação. Então, antes eu estava ali auxiliando o produtor, né, a ele se adequar àquele protocolo. E depois, agora eu costumo falar que eu passei para o outro lado da cadeira, né, que agora eu audito o produtor. Porque você pegou mais experiência, você Sim. entendeu, dominou o processo, né? Então, você ficou valendo mais, né? Obviamente, né? Foi... Só no nome. Nossa, que bacana. E aí depois você foi, aí pela mesma empresa você foi transferida de Rio Verde para Cuiabá, foi isso? Não, foram empresas totalmente diferentes, isso. Em Rio Verde foi uma empresa, era um projeto, né? Associação de Plantio Direto no Cerrado. Em Cuiabá eu fui para outra empresa. E de Cuiabá, né, eu pedi conta, enfim, que retornaria para Goiânia, né? Para casa dos meus pais. Goiânia é assim mesmo, viu, gente? Goiânia, a raiz do Goiânia é em Goiânia. Goiânia não, né? É em Goiás, qualquer lugar. Goiânia ele roda o mundo, mas ele sempre volta para Goiás, não tem jeito. Justamente. E até uma situação, até uma fala que a Lara tinha falado, eu até ia falar na hora, acabei me esquecendo, dessa parte, o que eu vejo, assim, ao longo, né, desses anos todos aí, de auxiliar o produtor e agora como auditora, que a gente estava falando que o produtor é o vilão e tudo mais, mas ele não faz porque ele não quer fazer, não. A maioria das vezes não é que ele não... Ele aprendeu a fazer como ele faz. Como ele faz, Cultural, né? e ele não tem a
a noção, muitas vezes, do que tem que ser feito, né? Não tem ali uma pessoa para orientar, não tem uma assessoria. A gente fala assim, mas realmente será que não tem uma assessoria? Não tem, porque são muitas legislações, muda muito. E às vezes o produtor, ele tá focado ali no processo produtivo. Ele tá querendo ali só produzir, né? Enfim, ele vai respeitar E que diga-se de passagem que os produtores rurais fazem muito bem, né? Fazem, não, com certeza. E eu não tiro, né, de maneira nenhuma esse mérito deles. Mas às vezes, assim, é cada detalhe, né? Às vezes é um registro que ele tem que fazer que, cara, é muito detalhe do detalhe que ele não, às vezes, não demanda esse tempo que ele tem, esse precioso tempo que ele tem, né, para fazer essa coisa específica. Então, na maioria das vezes, o produtor, ele não faz, não é porque ele não quer, é porque realmente falta um pouco de orientação específica para ele. Falta esse conhecimento específico. Justamente. Eu entendo, assim, que o mercado da Europa, até mesmo aqui dos Estados Unidos, eles são muito exigentes nesse sentido dessas certificações. E aqui dentro do Brasil, quando existe uma preocupação do comprador com essas certificações, ou o Brasil ainda não está nem aí para isso? Olha, que eu tenha conhecimento, essas principais certificações são para exportação, né? Mas para fora mesmo. É para fora. Até aqui, então, não tem... Mas, assim, acaba que o consumidor final do Brasil... Talvez não nas commodities eles não estejam tão preocupados, assim, não seja o foco disso, mas vamos falar uma coisa mais simples, por exemplo, o algodão que vai virar a sua blusa, né? Quando você vai comprar, por exemplo, essa blusa na Renner mesmo, às vezes tem lá na etiqueta, essa blusa foi produzida com algodão responsável, né? Algodão sustentável. Sim, há uma preocupação. Então eu acredito que depende ali do setor, tá tendo muito essa preocupação, né? Acho que dá um gancho interessante também, né, Jéssica? Porque esse dia a gente até entrevistou a Bruna aqui, até mandar um beijo para ela, da Agrocria, que a gente tá falando sobre a relação do ESG, sim. Né, que é o Environment, eu gostava em inglês, o Environment Social Governance, né? Sim, eu ouvi esse podcast. Ó, tá escutando. Eu só não lembrava que era a Bruna, eu não associei. Então, que já é uma preocupação até de fundos de investimento que vão fazer qualquer tipo de operação aqui no Brasil, ter essa responsabilidade, né? Social, ambiental, o tripé. Sim, e vamos até falar além também, outra coisa que eu me lembrei aqui, os principais bancos, né? Por exemplo, o Rabobank. Quando você vai pedir um financiamento pro Rabobank, se você mostra lá que sua fazenda é certificada, aquele monte de pergunta que você tem que responder... Você já passou por elas, porque o certificado já fez isso. Já sabe que você tá conforme, é muito mais fácil, É muito mais fácil. Essa é uma grande vantagem. É uma das grandes vantagens, né? Então, eu sempre costumo falar, o Pedro falou isso, a gente rodou, mas vamos focar aqui. O principal ganho pro produtor, né? O pessoal ali de casa, gente, mas essa menina falou demais, vamos lá então. Falou tudo e não falou nada. Falou nada, né? Enfim, vamos lá. Assim, são esses apresentadores que não deixam a Jéssica falar. Vamos lá, então o que ele vai ganhar? Minimização de risco, né? Questão de autuação ambiental, trabalhista, minimiza muito, porque ele já vai estar cumprindo tudo, né? Através dessas certificações. Ganho indireto do ambiente, né? Melhoria da gestão, o ambiente ali do trabalho, os colaboradores se sentem mais valorizados. Questão indireta também, melhoria de toda a gestão. O produtor ele vai ter que anotar tudo, vai ter que manter muito registro, né? E com o passar do tempo, ele muda um pouco a visão dele. Acaba que... eu tô te cortando de novo. Acaba que o produtor vai ficar mais organizado, né? Fica mais organizado. É uma mudança de cultura, isso, totalmente. Exatamente. Então, no início, ele assusta, no início, ele xinga a Jéssica, pra que a Jéssica veio me trazer esse tanto de trabalho. Canseira. Mas no final, eu vejo muito isso. Com o passar do tempo, ele vê e fala, nossa, é gritante a diferença da fazenda no início e no final. Porque eu acredito que sem a certificação, ele tem a noção. E com a certificação, ele tem a propriedade dele nas mãos. Ele entende todo o processo, o que está acontecendo, inclusive até onde que está o lucro. Justamente. Quanto que foi do investimento dele. Então, só tem benefícios. Só Apesar desse, como você disse, desse trabalho inicial, sim, ele pode reclamar, espernear pela falta de costume. É hábito, mas né? quando está ali a tudo, engrenagem... Né? Mudar tá qualquer sim. hábito é difícil. Eu falo que toda mudança é dolorida, mas justamente, depois a colheita... No literal e no... Sim, é bem isso. É muito benéfico. Muito Jéssica, benéfico. Mas aqui a gente falou da RTRS, como é que é? RTRS, isso mesmo. A gente falou da RTRS, já aprendi.
no caso para a soja. Certo. E agora a gente está vendo que o pessoal está colhendo a soja, né? Agora nós estamos aqui em meados de fevereiro, Certo. que você está assistindo aí. E agora começa o plantio da safrinha de milho. De milho. E aí pro milho eu tenho outro certificado. Inclusive, falando ainda da RTRS, a RTRS teve uma atualização que ela incluiu também o milho para ser Que certificado. legal. Então, a fazenda que produz a soja e ela também produz o milho, ela pode ter essas duas certificações. Porém, se ela produz só o milho, o que acho muito difícil acontecer, ela não pode se certificar a RTRS. Mas se ela produz essas duas culturas, Aí pode pode se certificar. Falando mais um pouquinho que de E o custo é o mesmo. O custo é o mesmo. Até então, o que eu saiba, porque foi bem recente, a gente está meados, que você falou, de fevereiro, foi o mês passado. Eu, particularmente, não auditei ainda nenhuma fazenda nesse protocolo de Entendi. milho, entendeu? Mas não é para ter muita diferença, né? Porque até porque É um a gente... trabalho só, né? Isso, a gente certifica a propriedade, né? Então, Sim. todo aquele processo produtivo ali da propriedade. Falando de outros commodities, por exemplo, cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar também, hoje em dia, tem uma certificação que chama Bom Sucro. A Coca-Cola, ela só compra açúcar que é certificado Bom Sucro. Então, é uma outra certificação também bem bacana, que vê basicamente os mesmos itens, né? Lógico, vai ter uma particularidade ou outra, né? Por exemplo, essa Bom Sucro mesmo, ela é um pouco mais métrico, tem mais cálculo, mais números, né? Tem que estar cumprindo ali tal porcentagem, enfim. Mas, digamos assim, o contexto geral é produzir a cana de uma forma ambientalmente correta, socialmente justa, né? Então, o geral é o mesmo. Eu acho que nós estamos caminhando por um caminho que não tem volta mais. É Não. totalmente de desenvolvimento, consciência, Sim. um caminho ecológico. É uma tendência mundial e que chegou aqui no Brasil para ficar. Sim. Então, que fique também, né, na cabeça, na mente aí dos produtores, que é necessário que se adequem, uma hora ou outra. Às vezes ele pode achar que vai dar muito trabalho hoje, mas daqui uns anos não vai ter escapatória. Justamente. Lara, e corroborando com o que você está falando, né? Porque o produtor brasileiro hoje, ele é muito tomador de preço. Sim. Né? Ou seja, quanto que está valendo a soja? Aí ele vai e vende naquele valor. Agora, com uma ferramenta como essa, né, que é a certificação que ele tem, ele vai ter um jeito de agregar valor numa commodity. Sim. E isso é fantástico, né? Igual a Lara falou, vai doer no começo, vai ser difícil, mas além do ganho financeiro que você vai ter por isso, você vai respeitar mais o meio ambiente da sua propriedade, vai ser um ambiente mais harmônico para os seus colaboradores também, e vai ser uma propriedade mais organizada, né? Sim, com certeza. Eu falo pro produtor assim, hoje ele vai estar ali diferente, né, entre os vizinhos, mas ele já está saindo à frente de todo mundo. Então, passando os anos aí, quando isso for obrigatório, ele já está um passo à frente. Agora eu tenho uma outra pergunta. Quando a gente fala de produtos orgânicos, por exemplo, se eu tenho uma certificação orgânica, eu consigo vender mais caro por conta do meu certificado. O Certo. produto orgânico ele é mais caro. Então, se eu tenho uma propriedade, eu tenho a minha soja que tem a certificação, ela é mais cara? Isso aí depende da trade, para quem esse produtor vai estar comercializando. Algumas já compram essa soja física e já paga esse bônus, né, diretamente. Aí eu não sei qual que é o bônus, que isso Cada aí negociação tem o seu bônus Cada também. negociação é direto ali, a gente não tem noção. Mas o que eu tenho conhecimento é que sim, a maioria das trades, né, quando essa trade também é certificada, né, porque aí tem outro processo também que pode ser até uma outra próxima gravação, que é a certificação de toda a cadeia, né. Então, da porteira para dentro ali, E da todo o porteira pra processo fora. produtivo e a porteira para fora. Então, saiu ali da fazenda, foi para um armazém, foi para um porto, foi para uma fábrica, enfim. Também existem essas certificações de toda essa cadeia produtiva, entendeu? E a maioria das que pagam esse bônus, ela também é Ela certificada. quer saber de tudo isso. Isso. Até porque ela pagar esse bônus, ela tem que ganhar alguma coisa com isso Ela também. tem que ganhar isso. Aí lógico, aí digamos assim, o escopo que ela tem que cumprir são diferentes do escopo de produção, que é ali da fazenda, né? São diferentes, são outras regras que ele tem que cumprir, né? Na parte ali de segregação, quando fizer parte do escopo, na parte ali, acaba que pega um pouquinho também da parte trabalhista, um pouco da parte ambiental, mas são diferentes, digamos assim, as regras, né? Eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente está com o prazo aqui apurado, mas eu queria saber da certificação quando ela é na pecuária.
ela é mais complexa na pecuária ou não? Porque eu preciso rastrear também, quando eu falo de uma certificação simples, ou falar Sim. assim, eu certifico a propriedade, mas eu tenho que certificar aquela carne. Certo. Aí eu preciso certificar o que o boi comeu também? Olha, então, essa resposta eu vou ficar te devendo, Lara. Então, essa eu acho que eu posso te responder. Responde. Na questão da certificação do gado de exportação, né, que hoje que a gente tem a do Brasil, tem várias, mas a principal é o Sisbov, que é o Sistema Brasileiro de Bovinos e Bubalinos. Ele precisa, Lara, o animal tem que ter como se fosse um CPF. E é uma numeração. Então, que essa numeração vai na orelha do animal. Então, por esse número, quando se joga dentro do sistema do mapa do Ministério da Agricultura, tem-se toda a rastreabilidade da cadeia desse animal. Então, sabe, por exemplo, de quem ele é filho, sabe aonde que ele nasceu, aonde que ele foi vendido e aonde que ele foi abatido e até aonde que ele foi comercializado depois de processada a carne dele. Então, não é que ele tem que ser alimentado com determinado alimento, mas o consumo de alimento que esse animal passa por todo o processo também passa por uma certificação. Né? Ou seja, do modus operandi da fazenda. Bom, aos meus olhos é um pouco mais complexo. É um pouco mais complexo porque o volume de processamento de dados Sim, é muito maior, né? Porque você pensa, propriedades que tem 5 mil animais, eu estou falando de 5 mil numerações individuais e 5 mil indivíduos que eu tenho que tratar separadamente. Mas isso, no caso, se eu quiser exportar. No caso, se você quiser exportar e ganhar bonificação a mais por arroba. Certo, né? mas se eu quiser comercializar só nos frigoríficos do Brasil, não preciso de um CPF para o meu boi. Não precisa, mas você precisa de ter um número interno de gestão da sua fazenda, que como você já está fazendo a numeração Sisbov, você já pode usar essa ferramenta para fazer a gestão interna sua, porque é muito comum a gente ver pecuaristas hoje, por exemplo, que recebe o animal e só vai ver depois o dia que abate, né? Não sabe qual foi o GPD, né, que é o ganho de peso diário, ou o GMD, que é o ganho médio diário, mas é um assunto para um outro podcast. Muito bem, entendi tudo. Perfeito. Bom, Jéssica, primeiro estou preparando aqui uma lista dos boletos aqui, que é Renner, Rabobank, Food Chain, né? Tô brincando. Foi ótima a sua participação, a gente conseguiu, acho que, trazer de uma maneira muito clara um assunto que, para mim, era um tabu ainda, que eu não entendia esse assunto, agora eu estou entendendo muito mais, né? E queria agradecer pelo seu tempo, que eu sei que você está com um baby lá pequeno, veio aqui conversar com a gente na maior boa vontade. Sim. E é isso aí, muito obrigado. Não, que isso, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Demorou um pouquinho, mas saiu, né, Pedro? Demorou te enrolei um pouquinho. Eu que te enrolei. Mas eu agradeço, é sempre muito bacana. Eu acho que eu falo assim, pelo menos já me falaram que eu falo com tanto, né, com tanta satisfação da certificação e tudo mais, porque realmente eu gosto, né? É bom a gente ver o produtor assim melhorando, ver essa evolução, né, das fazendas, é um ganho também para mim, né? Quando eu vejo. E eu gosto de dividir isso porque realmente, igual você falou, é um tabu, é uma coisa diferente, né? Poucas pessoas, né, falam sobre isso e talvez aí a gente ficaria várias horas conversando, quiser marcar outro encontro, a gente marca, às vezes a gente foca, né, mais em algum assunto específico. Estou aí à disposição para vocês, para a gente trocar mais ideias e mais informações. Que bom, Jéssica. A gente fica muito feliz aqui do Agro 2, agradecemos a sua presença. Foi um assunto super interessante, novidade aqui no nosso canal, no nosso podcast. Obrigada e com certeza volte mais vezes. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês aí um pouco sobre o que é esse universo das certificações. Mas como bem a Jéssica falou, é muito amplo, Sim. Tem muito assunto para falar e foi muito bacana o nosso papo, porque você trouxe também de maneira muito simples. Então, o conceito principal foi dado, o recado foi dado. Obrigada, Jéssica. Você se comunica muito bem, de uma maneira muito clara. Obrigada. Eu acho que isso é muito importante nesse setor. Espero que eu tenha desmistificado um pouquinho, né, sobre essa área que, como eu falei, o pessoal já assusta um pouquinho na hora que houve certificação. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Olha, minhas redes sociais eu não uso muito, assim, pro profissional, né, mais meu pessoal, mas enfim, estou aí à disposição também. No Instagram, meu Instagram é eu.jessicaleite. Eu.jessicaleite. Isso aí. E o meu? E o seu? O meu é @porpedromaia. Pode seguir lá, mandar um direct pro Pedrão lá, que eu tenho prazer em te responder. Bom, o meu é @larabrito.real. Foi um prazer, pessoal. Até o próximo podcast. Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.